Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 28. Estamos em Êxodo capítulo 20, estudando os 10 mandamentos. Hoje vamos para o quarto mandamento. Os 3 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui agora o quarto, no versículo 8, Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem o teu filho, nem tu, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, meu querido? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos entendimento da Tua palavra, pedimos que abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdade, firma nossa vida nas colunas, nos princípios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Princípios nunca passam, costumes sim. A Bíblia é um livro de princípios e também um livro de costumes. Os costumes estão ligados à cultura, ao tempo em que foram escritos. Os princípios jamais passam, eles são como colunas da verdade. E os 10 mandamentos são princípios, é a lei moral de Deus. Então, nós precisamos nos voltar para restaurar esses princípios na nossa vida, que estão muitas vezes caindo em desuso, caindo em esquecimento. E este mandamento começa dizendo isso, no versículo 8, Êxodo 28. Lembra-te. Deus sabia que nós nos esqueceríamos, que seria fácil esquecer dos princípios da sua palavra. Como diz Paulo, nós precisamos não nos conformar ao mundo, não nos ajustar, amoldar aos princípios do mundo. O mundo passa, bem como os seus desejos, os seus costumes passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então Deus começa dizendo nos mandamentos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus quer que nós nos lembremos da sua palavra. Quando Jesus veio, ele encontrou desequilíbrio na religião. Os judeus, que era a religião que Jesus frequentava, que a sua família o ensinou a palavra de Deus, e eles frequentavam a sinagoga. Então, os judeus estavam desequilibrados e Jesus corrigiu muita coisa errada. Ele corrigiu a oração, mostrou que a oração deve ser algo entre nós e Deus e não para mostrar para os homens. Ele corrigiu o jejum da mesma maneira, falando que o jejum é entre nós e Deus. Ele corrigiu o sábado. Ele mostrou que eles estavam exagerados na maneira de ver o sábado. Colocaram 4.000 leis em torno do sábado. Então o sábado se tornou um jugo muito pesado. Eles, por exemplo, circuncidavam uma criança ao 8º dia. E quando caía no sábado, a circuncisão era feita, porque a circuncisão também era algo que Deus deixou para os judeus, uma aliança com os judeus. E quando caía no sábado, eles faziam circuncisão, porque um mandamento estava sobre o outro. Mas se alguém estava doente, eles repreendiam a Jesus por curar um doente. Então, meu amado, nós sabemos que interpretar bem a palavra de Deus
deve ser com humildade, deve ser com equilíbrio, não nos desviando para a direita como um legalista, não nos desviando para a esquerda como um libertino, mas com equilíbrio. E Jesus ensinou isso, corrigindo aquilo que estava errado sobre os dízimos. Ele falou: vocês dizimam fielmente, até da hortelã, das folhinhas. Vocês são minuciosos, mas vocês não exercem misericórdia. Estão esquecendo de princípios muito valiosos. Então Jesus foi corrigindo. E o sábado, Jesus curava as pessoas. Agora eu te pergunto, Jesus transgrediu o sábado? Ele desobedeceu a palavra de Deus? Jamais. Jesus diz: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus jamais quebrou uma lei, jamais pecou. Ele obedeceu a lei de forma equilibrada, de forma correta. O sábado não foi feito para nos escravizar, para ser um peso. Jesus até disse que o sábado foi feito para o homem. Quando Deus estabeleceu o sábado, ele fez para o homem descansar, para ser bênção. Tanto que há muitos versículos, muitos textos que os profetas dizem: quando fizermos do sábado um dia deleitoso. Isaías 58 diz. Não é para nós encararmos o sábado como um dia ruim, um dia pesado, um dia de tristeza, mas um dia deleitoso, um dia de alegria, um dia de descanso. É irrisório, é irônico acharmos o dia de descanso um dia ruim. Precisamos renovar a nossa mente, saber obedecer com alegria a palavra de Deus. Então, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Jesus veio obedecer a lei. Mas ele não veio obedecer para acabar com a lei. Ele diz: eu não vim revogar a lei. Eu não vim fazer leis novas. Que não existem 9 mandamentos. Existem 10 mandamentos. E a Bíblia toda, ela está em cima dessa coluna dos 10 mandamentos. Vou te dizer, o primeiro mandamento passou? Não terás outros deuses diante de mim? Não. Ou passou, não adulterarás, hoje pode adulterar? Parece que a sociedade, parece que até as igrejas evangélicas, igrejas cristãs, estão achando que não existe mais princípios. Pode-se adulterar, fornicar, pode-se fazer o que quiser. Por isso esse mundo está tão decaído, cada vez mais decaído. E nós fomos chamados para ser o sal da terra, para restaurar as colunas de adoração a Deus, de princípios da palavra de Deus. Então, querido, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todos os dias são santos? Sim, todos os dias são santos. Nossa vida deve ser para a santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E ser santo é não amar o pecado, é vencer o pecado em Jesus, que é o único jeito. Por amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós temos prazer em obedecer ao Senhor. Quem o ama, guarda os seus mandamentos. Nenhum deles passou. 10 mandamentos, todos eles são para ser obedecidos. Eu agradeço a Deus, porque na minha infância fui educada, criada com a minha avó. E minha avó tinha princípios cristãos, era presbiteriana. E ela obedecia o domingo. Dia domingo não era dia de comprar, não era dia de trabalhar. Então, no domingo, eu aprendi que era dia de descanso. Dia de ir à casa do Senhor, dia de ter um tempo maior com a família, com Deus. Mas com o passar dos anos, eu vi, lendo e aprendendo sempre, né? Porque nós não devemos ajustar a palavra de Deus à nossa igreja ou à nossa religião, mas a nossa religião deve ser ajustada à palavra de Deus. Então, eu aprendi que quem mudou o dia de descanso para o domingo foi Constantino. Que, aliás, na época de Constantino, ele até diminuiu os impostos para
incentivar as pessoas a virem para a igreja. Ele supostamente se converteu ao cristianismo e aí foi entrando multidões na igreja e com ela foi entrando muita coisa do paganismo, inclusive o uso de imagens de escultura. E Constantino era um adorador do sol, né? E domingo ele está ligado ao dia do sol. Então, até no inglês, né? O dia do sol é Sunday. E nós sabemos que Constantino fez essa mudança para adorar ao sol, em homenagem ao sol. Mas, querido, será que Deus nos deu essa liberdade de mudar as coisas? Eu mesma preguei muito tempo na escola dominical que o domingo era em homenagem à ressurreição de Jesus. Ótimo, bela homenagem, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, então vamos agora descansar no domingo. Mas onde está na Bíblia que Deus nos deu essa autoridade para mudar o dia de descanso? Nos mandamentos, a Bíblia diz assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, não fala um dia, mas um dia descansará. É claro que nós sabemos que na área de saúde, às vezes na área de transporte, é difícil descansar no 7º dia, há uma escala, né? Na saúde não pode se parar, nem Jesus parou para deixar de curar um doente, ele curava todos os dias, ele trabalhava nesse sentido todos os dias. Mas, meu amado, Deus sabe que nós somos tendenciosos à idolatria, a exagerar, né? Então, ele diz 6 dias trabalharás, é a primeira ordem. Trabalhar foi Deus que criou o trabalho. Deus é um Deus de trabalho. Ele jamais para, jamais descansa. Então, ele fez a primeira ordem, 6 dias trabalharás. E no 7º, ele não falou um dia, no 7º descansarás. Porque Deus sabe que a gente exagera. Começa a trabalhar 7 dias, não tem tempo para a família, né? Não tem um tempo maior para oração. Durante a semana, uma oração rápida, não tem muito tempo, já levanta atrasado para ir para o trabalho. É muito trabalho, é muito serviço. Então Deus, Ele criou esse dia, Ele santificou esse dia. Ele diz, lembra-te, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Não foi ideia minha, é ideia de Deus. Se Constantino mudou, se as igrejas estão mudando, e aliás, vamos pensar, meu amado, hoje não se descansa nenhum dia. Mesmo as igrejas evangélicas, eu vejo, compram, né? É claro que existe, às vezes, uma necessidade de comprar um remédio, algo, uma urgência naquele dia, tudo bem. Mas que descaso para com a palavra de Deus que existe hoje. Algumas igrejas evangélicas acham que não precisa mais, que o sábado passou. Querido, na Bíblia há uma lei, um princípio, que Colossenses fala sobre isso, Colossenses 2, Hebreus 10, 1, que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então, a circuncisão, desde o Antigo Testamento, Deus falava, circuncide não a carne, mas o coração. Isso se cumpriu no Pentecostes. Os animais oferecidos eram sombra do animal perfeito, o cordeiro perfeito que viria. E o sábado? O sábado, ele profetiza para o descanso eterno. É uma dependência de Deus. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, em Ageu, Deus triste com o povo, né? Assim, com aquela vontade que o sábado passasse logo, para que eles pudessem fazer logo o seu comércio, ganhar dinheiro. Avareza. A Bíblia fala da avareza na oferta. Paulo diz que as suas ofertas não sejam demonstração de avareza, mas que sejam demonstração de amor, de desprendimento. Então o sábado, ele não pode ser só regra, deixar de fazer. Eu vejo que eu tenho muito que aprender ainda. Aprender a descansar em Deus, a nos refugiar em Deus, a nos esconder debaixo das suas asas, a depender dele como Jesus dependia. Jesus é o exemplo de obediência perfeita. Ele diz, eu nada faço sem que eu tenha visto o Pai fazer. Aprender a depender do Pai, o pão de cada dia. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Então a palavra de Deus diz no versículo 11, que é a terceira fase aqui. E primeiro diz, lembra-te do dia de sábado. Depois no versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Foi na criação que Deus estabeleceu. Ele diz aqui o versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não foi na lei que Deus criou o sábado, foi lá na criação. É um princípio da criação que se repete na lei. E que Jesus jamais transgrediu, porque ele veio cumprir a lei. Mas se ele cumpriu a lei, eu não preciso cumprir? Que lei que eu não preciso cumprir, meu amado? Qual a lei? A primeira? Não preciso cumprir? Não terás outros deuses diante de mim? Ou é a segunda? Não farás para ti imagem de escultura? Eu não preciso cumprir? Que lei que eu não preciso cumprir? A terceira? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus? Ah, sim. A quarta, essa eu não preciso cumprir. Cá para nós, meu querido, não tem sentido. Então, quando eu conheci que foi Constantino quem mudou, parou essa desculpa. Não, vou passar para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Não, eu não tenho esse direito. Deus criou o sábado na criação, o sétimo dia, ele não falou um dia. E o santificou lá na criação. O sábado é profético quanto ao descanso eterno. O sábado é profético quanto à volta de Jesus. Então, a volta para descansar no sétimo dia tem a ver com o descanso eterno, com a volta de Jesus. E quando eu volto para a palavra de Deus, eu me ajusto a ela em obediência, estou sendo um instrumento de adoração, de fé, ligado àquilo que Deus estabeleceu. Meu querido, que nós nos voltemos para a palavra de Deus. O dia de descanso. É necessário ter maior tempo para Deus. É necessário... Olha só, o Covid trouxe o povo para dentro de casa, para a família. Né? Antes as mães, os pais mandavam os filhos para a escola. Agora os filhos estão dentro de casa. E muitos pais não estão aguentando, não estão conseguindo conviver. Marido e mulher, pais com filhos. Mas é preciso, com a graça de Deus, se ajustar e aprender. Buscar em Deus sabedoria, porque Deus está sacudindo a terra. O descanso é profético. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Em Lucas 23, 56, nós encontramos as mulheres, né, indo preparar o corpo de Jesus, já entregue na cruz do Calvário, já falecido. Então diz assim, então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Aquelas mulheres que serviram a Jesus e que andaram com os apóstolos e Jesus, tem certeza, pelo que está escrito na sua palavra, nunca viram Jesus transgredir o sábado. Nunca viram Jesus pregar que não precisa mais cumprir a lei. Aqui diz, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Elas iam lá preparar o corpo de Jesus. E no sábado descansaram. No domingo ele ressuscita. Meu querido, há muitas igrejas que acham que nem precisa de descanso mais. Algumas acham que é o domingo. Mas será que no domingo essas pessoas estão descansando? Não. Acho que nenhum de nós está 100% em obediência. Mas nós precisamos nos voltar para a obediência. Cada dia ter o desejo de obedecer. Porque amamos a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus restaure o descanso na sua vida. O descanso em Jesus. O descanso pela fé. O descanso em adoração. O descanso de fazer algo para buscar em Deus a sua direção. Para entregar a nossa vida. Entregar a nossa confiança em Deus. Em nome de Jesus. Amém?